A história da Itália começa com um mito. Em 753 a.C., às margens do rio Tibre, dois irmãos gêmeos, Rômulo e Remo, filhos de Marte, o deus da guerra, e de uma mortal, foram criados por uma loba. Cresceram fortes e determinados e, ao decidirem fundar uma nova cidade, entraram em conflito. Rômulo venceu, tornando-se o primeiro rei de Roma. Assim, nasceu uma cidade destinada a se tornar eterna. Com o tempo, Roma evoluiu de um pequeno reino para uma república em 509 a.C. Senadores, cônsules e generais compartilhavam o poder. O cenário se erguia como símbolo da política e da lei, mas por trás dos discursos eloquentes de homens como Cícero, a ambição corroía as estruturas da república. Entre todos os líderes, nenhum nome ecoa tanto quanto o de Júlio César, general vitorioso na Gália, político habilitado e homem de visão. Porém, seu poder e popularidade assustaram os senadores. Em 44 a.C., no dia dos Idos de Março, César caiu apunhalado por aqueles que temiam sua tirania. Sua morte selou o destino da república. Em 27 a.C., o vazio deixado por César abre caminho para o nascimento do Império. Augusto, seu herdeiro, é proclamado o primeiro imperador. Sob sua liderança, Roma se torna o coração do mundo, governando terras que iam das Ilhas Britânicas ao deserto do Saara, da Península Ibérica ao Oriente Médio. O Coliseu, as legiões e as estradas eternizaram esse poder. Mas nem todos os imperadores governaram com sabedoria. Constantino, séculos depois, mudou a história ao legalizar o cristianismo e fundar Constantinopla, dando nova direção ao império. Já Nero, lembrado pela extravagância e tirania, marcou sua época com perseguições e pelo grande incêndio que devastou Roma. Entre glórias e sombras, o império moldou o destino da Itália e do mundo. No ano de 476, o Império Romano do Ocidente finalmente desmorona. Odoacro, rei bárbaro, depõe o jovem Rômulo Augusto, o último imperador romano. É o fim da antiguidade e o início de uma nova era. Essa era se chama a Idade Média. Sem o poder central de Roma, a Península Itálica mergulha em fragmentação. A Igreja Católica assume protagonismo, tornando-se guardiã da fé e da cultura. Os papas, além de líderes espirituais, tornam-se governantes temporais nos estados papais. Entre eles, Gregório Magno se destaca como reformador, levando o cristianismo para além das fronteiras e fortalecendo o papel da Igreja. Enquanto isso, a Itália se transforma em um mosaico de reinos e cidades-estado. Veneza domina os mares, Florença floresce no comércio, Gênova prospera nas rotas do Mediterrâneo e Milão cresce em poder militar. O imperador Frederico II, do Sacro Império Romano Germânico, tenta impor sua autoridade, mas a autonomia das cidades italianas só se intensifica. Era um tempo de divisão, mas também de sementes para o futuro. Das ruas estreitas de Florença, no século XIV, surge uma nova luz, o Renascimento. Uma era que o homem se reencontra com a arte, a ciência e a filosofia da antiguidade, mas com um olhar renovado. A Itália se torna o palco de um florescer cultural que mudaria para sempre a humanidade. No coração desse movimento estava Lorenzo de Medici, o Magnífico, um mecenas que apoiou artistas e pensadores. Sob sua proteção, Leonardo da Vinci se destacou como pintor, inventor e cientista, um verdadeiro homem universal. Michelangelo, com sua genialidade, deu vida ao mármore e eternizou a Capela Sistina,
com pinceladas divinas. O Renascimento não foi apenas artístico, foi também político e intelectual. Nicolau Maquiavel, em sua obra O Príncipe, analisou o poder como nunca antes, sem ilusões ou idealismos. Sua visão pragmática influenciaria governantes por séculos. Assim, a Itália renasceu, iluminando o mundo com beleza e pensamento. Giuseppe Mazzini ergueu a bandeira de uma boa república sonhada. Giuseppe Garibaldi, o herói de 1000 batalhas, cruzou mares e terras pela liberdade. O conde de Cavour, habilidoso político, costurou alianças e estratégias. E Vítor Emanuel II, rei da Sardenha, tornou-se o primeiro monarca de uma Itália finalmente unida em 1861. Nascia, assim, uma nova nação. O século XX, porém, trouxe novas tempestades. Em 1922, Benito Mussolini ascende ao poder e instala um regime fascista. A Itália mergulha no autoritarismo, nas marchas uniformizadas e no culto à figura do Duce. Na Segunda Guerra Mundial, Mussolini alia a Itália à Alemanha nazista, comandado por Adolf Hitler, lançando o país em conflito devastador. Mas quando a derrota se aproximou, a voz da resistência se ergueu. Os partigiani, os partisanos italianos, enfrentaram o fascismo e lutaram pela liberdade nas montanhas e nas cidades. Em 1946, o povo decidiu seu futuro em um plebiscito histórico. A monarquia foi abolida e a República Italiana nasceu. Uma nova página na história se abriu, marcada pelo desejo de democracia e reconstrução. Por fim, a Itália é uma terra de contrastes e de eternidade. Impérios que se ergueram e caíram, cidades que floresceram entre guerras e comércios, artistas e pensadores que iluminaram o mundo, revolucionários que sonharam com liberdade. Do mito de Rômulo e Remo às batalhas contra a tirania, a Itália nunca deixou de renascer, uma nação de fé, arte e resistência, que continua a inspirar o presente e a moldar o futuro.